segundo vídeo, vamos demonstrar um caso de cicatrização da mucosa oral na região da mandíbula e em um paciente que havia sido submetido previamente a uma radioterapia para um tratamento de câncer em laringe e que o diagnóstico de osteoradionecrose mandibular foi o que a gente obteve, né? E como esse paciente foi tratado. Esse paciente nos procurou porque havia uma exposição óssea intraoral por mais de 5 anos, né? E essa exposição óssea não cicatrizava, né? Ele era um paciente edêntulo superior e um paciente parcialmente edêntulo inferior. Quando a gente vai para a tomografia desse paciente, né, e analisa a visão tridimensional desse defeito, né, observamos que existe realmente uma destruição das corticais ósseas, né, e é um defeito totalmente irregular, né. As características imaginológicas, quando se avalia os cortes tomográficos, né, a gente observa que essa extensa destruição óssea, ou seja, essas alterações osteolíticas com limites indefinidos, né, com destruição e perfuração das corticais ósseas, com áreas associadas de esclerose, né. Então, essa característica, esse ruído em traça, ele é compatível com uma osteoradionecrose mandibular, né. E, com vistas ao tratamento e a melhor escolha antibiótica para um determinado caso, iniciamos com a realização de uma cultura antibiograma para que possamos ter a melhor opção antibiótica pós-cirurgia de mandibulectomia parcial. Nesse caso, o organismo isolado, ele somente foi sensível a antibióticos parenterais, com amikacina e o ertapenem. O paciente também foi submetido, né, a 40 sessões de oxigênio hiperbárico pré-cirurgia de mandibulectomia parcial, com vistas à melhor oxigenação da área, né, e para que a gente possa, mesmo fazendo margens cirúrgicas, né, a gente possa ter a melhor resposta cicatricial da mucosa oral. No entanto, apesar do diagnóstico feito em 2019, em 2020 passamos pela pandemia, né, aonde o paciente realmente sumiu, né, o paciente por questões de receio com relação à pandemia, suspendeu o tratamento, não compareceu mais ao consultório. No entanto, em 2022, quando ele retornou, né, a gente observa que apesar da ausência de exposição óssea extraoral, né, somente intraoral, a gente tem um aumento da exposição intraoral, né? O paciente já apareceu com aquele dente, com um dente fraturado que ele havia antes, né? Ele perdeu um outro molar também, inferior lado esquerdo, né? Lembrando que a radioterapia foi realizada somente no lado direito, mas salientando que havia ausência de exposição óssea extraoral, né? E quando a gente avalia agora o defeito, né? O defeito ele é maior, né? A gente observa que o processo progrediu, né? Tridimensionalmente, né? O defeito vestibular, inclusive com uma certa interrupção da cortical vestibular indo já para a base da mandíbula, né? E por lingual a gente observa inclusive, né, uma perfuração da cortical lingual. Os cortes, né, a gente é evidente que essa extensão posterior do defeito aconteceu, né? Que esse processo patológico progrediu e a quantidade de osso na base mandibular, na região média do defeito, ela diminuiu consideravelmente, né? Com comprometimento de toda a medular óssea, onde na região média do defeito a gente observou somente a presença de cortical, né? E conforme a gente progride para anterior, né, a gente vê que o defeito ele estende-se anteriormente ao premolar que o paciente havia, né, anteriormente. Então, nesses 3 anos, né, o processo patológico se estendeu consideravelmente, né, e a gente teve que partir então para uma mandibulectomia parcial, né. Essa mandibulectomia parcial, a gente optou por uma margem de 10 milímetros, né, em relação à área de comprometimento tomográfico pela lesão. Realizamos o que? A adaptação e a dobragem da placa previamente em modelos customizados, né, em modelos prototipados da própria mandíbula do paciente. Fomos ao procedimento cirúrgico, então, qual foi o nosso planejamento inicial? Uma mandibulectomia parcial e a reconstrução imediata do defeito com tecido ósseo particulado, que foi removido do ocilíaco do paciente, ocilíaco lado esquerdo, né? E com tecido gorduroso também removido dessa região.
Então, procedemos então com acesso intraoral inicialmente, né? Então, o que levamos em consideração? Que a gente ia tentar fazer a menor exposição extraoral, ou seja, o menor acesso extraoral possível para que a gente pudesse ter a melhor vascularização para esse enxerto, né? Então, como a gente vai ver posteriormente, a gente somente realizou um acesso mandibular para que auxiliasse na fixação da placa, né? No entanto, 99% da cirurgia foi realizada por acesso intraoral, tá? Então, a exposição do nervo mentual do lado esquerdo, a exposição do nervo mentual do lado direito, né? Aonde a gente conseguiu realizar a divulsão dos ramos terminais, né? Para que a gente pudesse manipular esse nervo do lado direito, isolar esse nervo alveolar inferior o melhor possível, né? Para que a gente não rompesse ele e para que a gente garantisse a melhor preservação estrutural e funcional do nervo alveolar inferior do lado direito. Nessa etapa, onde realizamos o que? Uma sequencial osteotomia, né? Com vistas à maior proteção desse nervo, para que a gente possa fazer o que? A sua lateralização sem danificar o nervo, né? Então, aqui já numa fase um pouco mais avançada, a gente já pode observar o nervo incisivo, né? O nervo alveolar inferior começando a aparecer e o nervo mentoniano. Aqui nesse momento é onde que a gente já realizou, né, a remoção do nervo de dentro do interior do canal mandibular, né, para que a gente possa realizar a mandibulectomia sem lesionar o nervo. Então, toda a extensão do nervo pode ser observada, que é o nervo alveolar inferior, né, o ramo dele, o nervo mentoniano e o nervo incisivo. E para que a gente possa fixar então essa placa na região mais superior do corpo, né, do ramo mandibular, né, a gente realizou que um acesso extraoral, né, é um acesso retromandibular, né, onde a gente conseguiu acessar bem facilmente a estrutura óssea da mandíbula, fazendo com que, né, a gente conseguisse um campo aberto para fixação, né, da placa e a melhor posicionamento e adaptação dessa placa. Procedemos então uma adaptação da placa previamente à mandibulectomia, ou seja, para que a gente já possa ter a placa adaptada, né, na mandíbula. A gente realiza já algumas perfurações, coloca alguns parafusos. Então, a gente vai ter uma referência melhor para que a gente, dessa placa, principalmente dessa placa, após a remoção do fragmento ósseo, uma vez que a gente vai interromper a continuidade da mandíbula, é extremamente interessante a gente ter uma placa já posicionada na mandíbula, né, com os furos, para que a gente tenha um posicionamento mandibular, dos curtos mandibulares, melhores no pós-operatório. Então, aqui a adaptação da placa, né, previamente a mandibulectomia, mais uma imagem. Olha o contorno que a gente conseguiu obter, né? No lado esquerdo do paciente a gente observar que essa placa passou por baixo do nervo mentoniano e no lado direito a gente observa como o nervo vai passar por cima da placa. E já a perfuração e a colocação de alguns parafusos, né? Mencionei previamente, essa placa foi adaptada previamente à mandibulectomia, né? Para que a gente possa ter o melhor resultado em termos de contorno mandibular. E aí procedemos, claro, já a uma osteotomia, né, na região anterior da mandíbula, né? E esse parafuso foi adaptado no fragmento a ser removido, né? Para que a gente possa ter o que? O melhor contorno da placa, ter a melhor ideia que essa placa realmente vai reproduzir o contorno mandibular prévio, né? Procedemos à mandibulectomia parcial, como a gente pode observar aqui, né? Uma visão por vestibular do fragmento com osteoradionecrose, com a sua margem já removido, uma visão por lingual também, onde a gente pode observar aquela perfuração da cortical lingual, como estava demonstrado na tomografia, né? E aí, aqui após mandibulectomia, após remoção do fragmento ósseo, né, a gente vê já a placa adaptada na mandíbula, né? Então, os contornos ósseos, né, mandibulares foram preservados, o nervo alveolar inferior aqui passando por cima da placa, né? O contorno mandibular a gente pode observar também aqui, né? E com a sutura, né, pós refixação dessa placa, essa sutura foi realizada, né,
para que a gente pudesse fazer o quê? Que a gente possa fazer uma ancoragem da musculatura da base da língua na margem anterior da osteotomia, né? Visando o quê? O melhor suporte dessa musculatura em área rígida, porque essa musculatura ela estava inserida na região removida, né, de osso removido. Assim a gente conseguiu manter a inserção muscular e a melhor função dessa musculatura. Preenchemos todo o defeito criado, né, com o osso ilíaco, né, que foi particulado, né. Esse defeito foi preenchido seguindo o contorno da placa, né, e a gente pode observar que o nervo está aqui por cima da placa, né, e aqui o nervo já foi protegido, né, com o tecido gorduroso removido, né. Então, esse tecido gorduroso foi removido, né, e essa gordura foi adaptada sobre a placa e sobre o osso autógeno, né, protegendo a saída do feixe vasculo-nervoso mentoniano. Então, todo o nervo, né, foi protegido, né, todo o enxerto, o nervo e a placa foram recobertos por esse tecido gorduroso que foi removido do mesmo acesso utilizado para a remoção do osso ilíaco. A sutura, né, as suturas foram passivas, né, em 2 a 3 planos, em algumas regiões a gente conseguiu fazer até 3 planos de sutura, né? Tivemos uma passividade no reposicionamento da ferida cirúrgica, ferida totalmente ocluída, né? Pode observar aqui pela imagem que nenhuma região foi fechada as clusas de tensão de tecido. Aqui o acesso estrutural, né? O acesso retromandibular, as suturas também, né? Suturas bem apostas. E aí nós vamos aqui com o pós-operatório imediato, pós-operatório de uma semana, né? Onde a gente já pode observar que os acessos estruturais estão bem cicatrizados, ausência de exposição da placa, edema compatível com o procedimento cirúrgico, né? Porém, a ferida estrutural está bem aposta. E aqui no pós-operatório, de uma semana mais ou menos após, né? A gente já observa que aquela área de exposição prévia, né? Já estava no processo de cicatrização bem avançada, né, com ausência de exposição do enxerto. Não se observou na cavidade bucal do paciente nenhuma partícula óssea, né, então esse enxerto estava assim sendo incorporado, né, ausência de drenagem de secreções, margens de feridas apostas e um exame tomográfico realizado aqui no dia 20 de 10 de 2023, mais ou menos 10 meses após a enxertia, né, a gente observa que realmente, né, existiu uma integração, uma incorporação desse enxerto. Observa como o contorno lingual foi preservado, a base mandibular está preservada, ou seja, o enxerto ele cumpriu a sua função, que é a preservação na continuidade do osso mandibular. Os cortes também, né, demonstrando que existe sim esse restabelecimento na continuidade, inclusive com áreas em que a base mandibular já se apresenta corticalizada, tá? E nesse mesmo dia uma foto intraoral com completa cicatrização da mucosa oral, ou seja, sem nenhum sinal de perda do enxerto, mucosa oral ocluída, né? Então, teoricamente o enxerto atingiu o seu objetivo. Tá? Claro, houve uma diferença na altura do rebordo alveolar, isso é notável, até porque é impossível a gente ganhar a mesma altura óssea do osso nativo. No entanto, a altura óssea, né, ela foi suficiente para que a gente pudesse inserir um implante dentário, como a gente vai demonstrar posteriormente. Na visão extraoral, né, olha o contorno mandibular, a gente acha que preservou bem o contorno mandibular do paciente, né? A placa não está exposta, a ferida extraoral cicatrizou bem, né? E aqui, em fevereiro de 2024, né, onde procedemos à instalação de 2 implantes dentários, como a gente pode observar aqui, e essa imagem intraoral aqui mostra claramente, né, que a diferença entre o osso nativo e o osso enxertado do paciente, observa o aspecto, como ainda está diferente, né, mas é um osso que permitiu que a gente travasse o implante, né. A gente também pode observar que já está havendo uma reorganização estrutural e funcional do contorno mandibular, né. Então, a função do enxerto era preservar a continuidade mandibular e ela foi obtida, tá? E o que realmente, né, nos deixou muito felizes com o resultado. Sim. Tá, de novo, vamos ver lá. Onde está a água? Mostra para mim. Sim. Tá. Onde está a água? Sim. Tá, de novo. Onde está a água? Sim. Mas, diga se quiser.
Então, esse resultado nesse teste de sensibilidade fina, né, ou seja, o paciente é capaz de perceber e localizar uma gota de água no lábio inferior, né, mostra que a nossa técnica foi muito efetiva na preservação do nervo, né, e no restabelecimento funcional do paciente, uma vez que agora é, a gente vai tentar de imediato agora uma over dentro inferior, talvez esse paciente vá para uma fixa, né, que também hoje tem osso para isso, mas ele não apresenta sinal de recidiva da condição e o paciente foi tratado sem deixar nenhuma sequela, né, sensitiva, funcional, o que fez com que o resultado fosse é, almejado, né, dentro do nosso planejamento, dentro da condição, a dificuldade de tratamento da condição e pela extensão do processo patológico, a gente pode falar que a gente teve um nível considerável de sucesso, tá bom? Meu agradecimento a toda a equipe, né, cirúrgica, ao Dr. Marco Antônio pelo empenho na cultura de biograma, né, para identificar o tipo de bactéria, a, ao, ao ortopedista também, Dr. Gustavo, que realizou a remoção do enxerto, fazendo com que o sucesso do procedimento fosse obtido e toda a equipe cirúrgica, né, doutora Beatriz, doutora Roberto, doutora Cauana, por estarem presentes e por todo o apoio.